Olá! Nossa primeira live do ano, retomando as lives de terça. Toda terça a gente vai continuar conversando aqui. E o assunto de hoje é corpo e imagem corporal, né? Como anda a sua autoimagem? Acho que é um assunto importante para todo mundo. E esse tema, ele veio do nosso estudo do livro Mulheres que Correm com os Lobos. Ontem foi a nosso primeiro encontro do ano. A gente retomou também os estudos. E a gente falou sobre o 7º capítulo, que se chama O Corpo Jubiloso e a Carne Selvagem. É um capítulo riquíssimo, é muito interessante, né, que traz muitas reflexões. E o meu intuito aqui, tanto aqui como no nosso estudo do livro, é trazer uma reflexão para vocês e em cima dessa reflexão eu acho que a gente tem um ambiente mais propício, mais favorável para que a gente construa uma autoimagem mais saudável, né? Então, a nossa reflexão, vou dar um mapa da jornada aqui antes de começar. A nossa reflexão vai passar primeiro por pelo conceito de autoimagem, o que é autoimagem, como é que ela como que se constrói um conceito de si mesmo e o que influencia nessa construção, né? Como, por exemplo, as mídias, a nossa vida social mesmo, as pessoas com quem a gente convive, a nossa história de vida, a nossa genética, né? Então, é construído tanto com bases cognitivas, sociais, como afetivas, né? E, enfim, e aí a gente vai chegar num problema, né? Que é o problema da insatisfação com a imagem corporal. E eu vou explicar por que isso acontece muitas vezes e como que a gente encontra um equilíbrio. Na verdade, eu tô jogando, não estou trazendo uma receita, tá? É uma reflexão para que vocês, em cima dessa reflexão, seja possível construir ou pelo menos questionar algumas coisas que a gente tem já dadas sobre a nossa imagem pessoal, né? Então, a primeira coisa que eu quero falar com vocês é sobre o que é a autoimagem, né? A autoimagem, ela não é uma coisa só objetiva. A imagem que a gente... Ela é construída, na verdade, né? A imagem que a gente tem do nosso corpo, né? Ela passa por questões que não são só objetivas. Então, tem muitas variáveis, como fantasias, crenças, que a gente vai pegando ao longo do caminho, né? Tanto pelas nossas experiências pessoais, como por influência da mídia, que eu acho que tem uma forte influência, né? Até porque a gente tem um mercado que lucra, né, com a insatisfação corporal. E a gente corre o risco de se deixar influenciar demais por esses padrões de beleza que são a todo momento jogados pra gente, né? A gente acaba sendo bombardeado com algumas informações, né, com algumas imagens, né? Às vezes a gente muitas vezes fica muito vulnerável aos símbolos, porque eles nos atingem de forma que a gente não consegue entender objetivamente. Então, sei lá, uma capa de revista,
o influencer que, né, as nossas... Aos poucos a gente vai moldando essas crenças, né? Então, na nossa história de vida, essa construção começa lá na nossa infância, né? Quando, por exemplo, a partir do momento que a gente se percebe enquanto um ser separado da nossa mãe. E aí a gente começa, a partir desse momento, a construir o que a gente chama de autoestima e imagem pessoal também, né? Nesse momento, a funcionalidade do nosso corpo é importante, né? A aparência também é importante, mas a influência social, por exemplo, ela já não é tão forte, né? É importante, por exemplo, a confiança que eu tenho na fisiologia do meu corpo, né? No final das contas, a relação que eu tenho com a minha mãe acaba fazendo bastante diferença, né, nessa construção. E depois, mais tarde, quando a gente começa a ter vida social, que é bem cedo, né, quando a gente sai desse núcleo familiar pequeno e vai para um núcleo maior, a gente começa a se identificar, por exemplo, com os grupos, né? Começa a querer pertencer aos grupos, acontece a aprovação, né? A identificação com grupos, a rejeição de grupos também, né? E todas essas experiências vão marcando e construindo uma visão que a gente vai construindo a nossa visão sobre nós mesmos, né? E aí mais tarde, né, vem a adolescência, a vida adulta, e isso não acaba, né? É um processo, a gente está em processo de construção da nossa imagem pessoal, da nossa percepção de imagem pessoal, é constante, né? Para a vida toda a gente vai estar se percebendo uma mudança de visão de mundo, por exemplo, pode mudar a nossa percepção de imagem pessoal. Mas o que eu quero trazer aqui é uma reflexão sobre a influência que a mídia tem, a mídia e as pessoas que estão à nossa volta têm sobre a nossa percepção de imagem visual, imagem corporal. E aos poucos também a gente ir revisitando as nossas crenças, né? Porque a gente vai, ao longo dos anos aí da nossa vida, a gente vai criando essas crenças e desenvolvendo referenciais, por exemplo, de modelos a serem seguidos, né? Modelo de comportamento, modelo de formato de corpo, né? A gente vai fazendo regras na nossa cabeça do que é adequado ou não adequado para o nosso corpo ou mesmo para o corpo do outro, né? Boa tarde, Cal. Boa tarde, pessoal. E então participem, gente. Participem, vocês que já estão aí comigo. Se quiserem conversar aí, vai ser muito bem-vinda a contribuição de vocês. Mas enquanto eu vou seguindo aqui. E essa construção é contínua, né? A gente fica adulto e continua construindo e continua mudando, né, a nossa visão de mundo. E o problema é que a gente vive num mundo digital, mesmo esse mundo, né, digital, virtual, o corpo acaba tendo uma importância muito grande. E o corpo não enquanto corpo sensível, mas enquanto imagem.
a dimensão imagética do corpo acaba sendo muito valorizada, mas tão valorizada que ela acaba se tornando uma obsessão. Para muitas pessoas, essa obsessão pelo corpo, pela forma do corpo, pela aparência, acaba gerando sofrimento e até doenças, né? Dismorfia, transtornos alimentares e por aí vai. A gente acaba sendo muito influenciado porque, claro, existe um mercado por trás que lucra com a insatisfação, né? E aí é montado todo esse circo, né? Em volta da padronização, né? De ter um modelo inatingível, e aí a gente tem um modelo inalcançável e gera uma insatisfação, e essa insatisfação cria consumidores em potencial, consumidores insaciáveis, né? De produtos que prometem entre todas as aspas, um corpo perfeito, né? E esse corpo perfeito é como se fosse um passaporte para tudo que tem de bom na vida. Quando você tiver o corpo perfeito, você vai ter prazer, você vai ter qualidade de vida, sucesso, enfim, felicidade. Essa é a promessa que a mídia vende, né? Disfarçada de saúde, que muitas vezes não tem nada a ver com saúde. Será mesmo que o corpo dos atletas, das blogueiras, dos artistas é um referencial de saúde? Né? Eu acho que é um questionamento que todo mundo devia se fazer. Né? A gente tem isso como muito óbvio. Se você pegar... Eu peguei até um estudo, agora há pouco eu estava lendo um estudo sobre a revista Boa Forma e a Women's Health, da editora Abril, que fala sobre isso, né? São revistas que falam sobre saúde, mas que, na verdade, elas só estão trazendo questões estéticas e trazendo essa promessa, né, de o corpo perfeito é o caminho para a felicidade. Sim, ó, o Cal tá colocando aqui que a indústria da moda é milenar. Sim. E tem muita influência, né? Acaba tendo muita influência. Eu acho que a coisa mais importante é a gente se proteger. Quanto mais consciência a gente tem disso, mais fácil fica da gente não cair nessa armadilha, né? Da gente não ficar refém dessa influência. E aí eu tava falando nessa história da padronização do corpo, tudo que é diferente acaba sendo condenado, né? E a gente tem um mundo, os corpos, de uma forma geral, o Brasil especialmente, né? A gente vive num mundo de diversidade, né? E o nosso corpo mesmo é diverso, né? Olha, meu cabelo, gente, cada dia ele acorda de um jeito, né? O meu corpo muda, né? Aliás, a gente, ao longo da vida, o nosso corpo, é esperado que o nosso corpo mude. E na sociedade que a gente vive, muitas vezes, a gente fica com a impressão de que é proibido, por exemplo, envelhecer. É como se fosse... só pudesse... Eu gosto dessa comparação, eu fiz ontem no Círculo e achei muito boa. É como se só fosse permitido o primavera e verão, fazendo um paralelo das estações do ano com as fases da vida, né? A primavera, a infância, a vida adulta, o verão, aí adulto
mas a maturidade vai chegando no outono e a velhice seria o inverno. É como se a gente quisesse ir contra a ciclicidade da vida e só aceitasse primavera e verão. Outono e inverno, não quero outono e inverno. E aí a gente fica nessa luta constante contra o envelhecimento, por exemplo, né? E não aceita essa fase da vida, não vive bem, não é capaz de apreciar também essa fase, que traz todas as suas belezas e as suas oportunidades também. Então, fica mais essa reflexão. Aqui tem alguns comentários já. Utilizando-se da eterna insatisfação humana. Sim, é uma indústria que usa, né, o Cal tá falando aqui da indústria da beleza. E sempre buscamos no externo, porque não sabemos os caminhos de encontrar no interno essa satisfação. Nossa, Cal, você me lembrou de uma coisa que eu tava pensando aqui. Sabe o que acontece, assim, eu tava falando dessas revistas, né? De uma forma geral, essa promessa acaba sendo ainda mais forte, a influência, o exemplo são de revistas voltadas para o público feminino mesmo, mas essa influência acaba sendo ainda mais forte para as mulheres, porque é vendido, essa preocupação extrema com a aparência é muito mais vendida para as mulheres, né? Essa cobrança em relação à aparência é muito maior com as mulheres do que com os homens, né? A gente percebe essa relação, né? Como se para a mulher a identidade dela tivesse muito atrelada à imagem que ela tem, né? A beleza dela, né? A beleza, a juventude, né? Envelhecer é ainda mais proibido para a mulher, né? Então a gente a fase da vida que é voltada um pouco mais para uma busca interna, né? Para espiritualidade, para introspecção, é a fase do outono e do inverno. São as fases de outono e inverno. E aí a gente priva, né? As pessoas acabam se privando de curtir também essa fase. Aí a Vanessa comentou, e ainda bem que o nosso corpo muda, sim, ainda bem. Nossa, com certeza. A gente nunca vê homens fazendo propaganda de cremes anti-idade, por exemplo, ou em clínicas de estética. Sim. Então, essa padronização do corpo, né, só pode ser de um jeito, e jovem ainda, né? Tem que ser magro, bronzeado, forte e jovem. E essa padronização, ela acaba atingindo principalmente as mulheres, né, que são mais cobradas e acabam aparecendo, sendo mais reféns mesmo desse mercado, né, que lucra com a insatisfação. E aí o problema é que a gente tem pessoas que não se aceitam e que não lidam bem com o corpo, né? Que não conseguem olhar para outras dimensões que o corpo também tem, né? Então a gente acaba não ouvindo o corpo, não se relacionando com o nosso corpo. A gente fica falando, não sei o que, essa coisa da dieta, da academia, né? Dieta e academia, todo profissional de saúde mental, de saúde de uma forma geral, vai te falar que é importante se alimentar bem, né? Tem esse tripé, né? Da alimentação, da atividade física e do sono, né? Todo profissional vai te falar isso, mas não necessariamente isso tem a ver
com a estética, né? A gente se alimenta bem, a gente dorme bem, a gente faz atividade física porque o corpo gosta disso, porque o corpo pede atividade física, né? E alimentação de qualidade. Então, quando a gente é muito diferente, né? Não dá na mesma, né? A gente fazer atividade física porque porque vai me fazer bem pro meu corpo, vai ser estimulante de várias formas para mim, ou eu faço porque eu estou insatisfeito com o meu corpo, porque eu não gosto da imagem que eu vejo no espelho. É muito diferente eu fazer uma dieta. Aliás, eu vou trazer a Ju Nakaba na terça-feira que vem para conversar com a gente sobre isso. Eu gosto muito da forma como ela coloca, né, essa coisa da dieta versus a reeducação alimentar. Ela vai saber explicar melhor, mas é muito diferente quando a gente se alimenta adequadamente porque a gente gosta do nosso corpo, ou quando a gente faz isso se odiando, né? Se sentindo inadequado e... Enfim, é completamente outra coisa. E aí, eu acho que é importante a gente entender a posição social que a gente ocupa, porque isso é uma forma de libertação também, né? Quando a gente questiona... Eu sei que eu não estou falando nenhuma novidade aqui, né? Que todo mundo já pensou sobre isso, que entende que isso acontece, né? E como isso funciona. Mas a questão né? Quanto que eu consigo não ficar refém disso? E é importante levar a sério, né? Essa reflexão, apesar de não ser uma novidade. Porque só assim a gente é capaz de construir uma imagem pessoal, uma percepção de imagem corporal mais crítica, né? Menos ingênua, porque, né, se a gente não para pra pensar, a gente acaba ficando à mercê, né, dessas influências aí que não são tão saudáveis. E aí a gente consegue construir essa autoimagem mais saudável e mais bem resolvida também, né? E a melhor de tudo é que a gente acaba contaminando as pessoas que estão perto da gente. Nossa, eu vou até contar uma história pra vocês. Deixa eu ver se dá tempo. Eu queria fazer uma live mais curta hoje. É uma história rápida. Queria contar uma história. Quando eu tava recém-formada da faculdade, eu tenho 2 amigas que a gente era, sabe, o grupo de amigas mais juntos. E aí a gente tava no banheiro, conversa de mulher, assim, no banheiro, a gente se olhando no espelho e comentando. Porém, comentários depreciativos. A gente tava, eu e mais uma das amigas, a gente tava fazendo, porque tô um pneuzinho aqui, não sei o que lá. E aí uma das meninas se afastou da gente. E se afastou por um tempo, assim, da gente. E depois ela veio conversar e falou pra gente que foi porque ela se incomodou com essa situação, né? Ou seja, né, a gente às vezes fica com essa coisa, de psicólogo, né? A gente tá sempre refletindo sobre essas coisas, sempre considerando esses pontos, mas não significa que seja completamente bem resolvido, né? Nesse momento, a gente estava sendo amizades tóxicas, né? E muito bem que fez a minha amiga de se afastar da gente, porque a gente estava ali falando mal se depreciando, né? Falando mal do nosso próprio corpo. E ela se sentiu ofendida com isso e mal influenciada negativamente com isso. Então, acho que essa história ilustra bem o tanto que é contagioso esse tipo de visão, né? Tanto a visão
uma visão positiva que a gente pode ter do nosso, uma autoimagem positiva, né? Que é quando a gente consegue se aceitar e curtir as nossas características pessoais, né? E isso acaba funcionando como um encorajamento para outras pessoas, né? Como o contrário, né? A gente também consegue influenciar negativamente a autoimagem do outro quando a gente não tá bem com a gente mesmo. Deixa eu ver aqui, tá passando alguns comentários. Ai, que legal. Tem um monte. O Cal falou, trabalho com estética masculina basicamente. Para meus clientes, a idade e cabelos brancos representam experiência e maturidade. Realmente, para as mulheres é muito diferente, né? E de uma forma... Isso tá mudando, tá mudando. Muitas mulheres estão assumindo seus cabelos brancos e assumindo com alegria, né? Não é essa coisa de tipo, não, agora a nova regra é... A gente conversou muito sobre isso no Círculo ontem. Uma coisa também, a gente corre o risco de ir pro outro lado, né? Agora todo mundo tem que assumir o cabelo branco. Não tem nada disso, né? É importante que a gente possa se sentir à vontade para pintar o cabelo ou não pintar, para fazer o que... como você se sentir melhor, né? Fazer o que você quiser da sua aparência, né? Aí o Cal comentou aqui de novo. A maior preocupação geralmente é a calvície. É verdade, os homens costumam ficar calvos, né? Conforme vão ficando mais velhos. E a preocupação não é com o cabelo branco, é com a calvície. É interessante, é verdade. O Hugo comentou aqui. Esses dias descobri que dead body, para algumas, é visto como atraente. E com os meus quase 40, achei o máximo e fiquei me achando... Ai, que comentário engraçado, que bom. Olha só. É muito mais aceitável mesmo a idade pros homens, né? E aqui o Cal comentou de novo exatamente. A cobrança pela dieta tem muito mais a ver com os outros, como a sociedade te vê. E quando você muda pelo outro, é muito mais difícil de fazer e manter. Realmente, quando a gente tem esse... a Ju vai explicar melhor isso pra gente na terça, mas... você faz uma dieta restritiva, ela acaba gerando uma obsessão e uma compulsão, e aí vai tudo ralo abaixo, né? Quando você faz a dieta sendo seu amigo, conseguindo ser a sua melhor amiga, né? Conseguindo ser uma boa... se apoiar nesse processo, a sua chance de sucesso é muito maior, né? A sua chance de sucesso, a sua chance de conseguir manter uma dieta saudável é muito maior. Se você tá fazendo isso, se você se apoia nesse projeto, né? Se você não fica se depreciando, se... A gente faz uns diálogos internos muito loucos, né? Se você parar para observar, né? Eu acho que é importante até que você pare e observe. Aliás, eu vou falar um pouco sobre isso. Eu acho que amanhã vai sair um post sobre isso. É muito diferente você fazer uma dieta, ou não... Acho que o nome dieta talvez não seja bom, mas você se alimentar, comer saudável, porque você se ama e porque você tá querendo fazer o bem, cuidar bem do seu corpo e dar os nutrientes que o seu corpo precisa, de você fazer de você se alimentar porque comer uma salada, por exemplo, a mesma salada que você comeria, porque você odeia o seu corpo e não tá feliz e tá se sentindo péssima, né? Aí tem mais um comentário aqui. Peraí, tem 2. Já quando tem a ver com o seu amor próprio, o nível de consciência é diferente. Sim, é exatamente isso que a gente tava falando, né? Aí o Hugo comentou: hoje em dia, cuidar do corpo e da mente tem muito mais a ver com cuidar de mim do que cuidar pro outro. Melhorou bem a relação com esse meu amigo de longa data. Ai, que bom, Hugo. Que ótimo, fico feliz. Acho que esse é um caminho. É o caminho que eu desejo pra vocês. E
Aqui, reeducação alimentar, o Cal falou, exatamente, disso que eu tô falando. E aí, pra ir finalizando aqui, eu acho que é isso, né? A ideia desse papo aqui era só trazer essas reflexões, esses questionamentos aí para a cabeça de vocês. Continuem por aí com vocês mesmos. E para a partir daí a gente ir se desfazendo de algumas crenças, né? E desmontando algumas coisas que já estavam atrapalhando aí e criando novos modelos, né, que tenham mais a ver com o que você acredita, que tenham mais a ver também, aí eu vou falar da minha visão mais sonhadora, porque eu acho que quanto mais a gente, né, eu acredito que a mudança pessoal, que a mudança do mundo acontece com a mudança pessoal, né, a gente muda e o mundo vai mudando as pessoas que estão ao nosso redor e só tem um jeito, né, do mundo mudar, da gente viver no mundo que a gente quer viver, mudando, né? A mudança começa, eu gosto da frase do Gandhi, que fala, seja a mudança que você quer ver no mundo. Acho que é o único jeito da gente conseguir, né, viver num mundo onde as pessoas possam se respeitar e respeitar mais o outro, né? Bem, acho que é isso. E tá todo mundo convidado para o nosso Círculo de Mulheres, né? Tem o link na bio, se vocês quiserem participar na próxima semana. O próximo encontro vai ser daqui a 15 dias, não na próxima segunda, na outra. E a gente vai falar sobre o capítulo 8, que é Sapatinhos Vermelhos, a Mulher Brava. Vai ser bem legal. Essa live não vai ficar salva dessa vez. Eu vou tentar salvar no YouTube, mas eu aviso lá nos stories se rolou, se não rolou. É a primeira vez que eu tô fazendo, vamos ver. Vamos torcer. Valeu, gente. Até os stories. A gente se vê lá nos stories. Beijão.